A Associação Brasileira de Imprensa emitiu nota condenando a declaração de Jair Bolsonaro de que jornalistas são uma espécie em extinção. A fala do presidente ocorreu ontem durante conversa com apoiadores e repórteres em frente ao Palácio da Alvorada, o tradicional quebra-queixo, aquele momento em que o presidente atende os jornalistas e não é necessariamente uma coletiva convocada. Segundo ele, cada vez menos pessoas confiam na imprensa e a leitura diária de jornais envenena e desinforma. Vamos conferir aí o que disse o presidente? Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça em extinção. Na saidinha do Alvorada, o presidente criticou em particular uma reportagem do portal UOL, empresa que tem participação acionária da Folha de São Paulo. A matéria em questão dizia que Bolsonaro, apesar de criticar o fundão eleitoral, usou R$200 mil de verba pública na eleição de 2014 em sua campanha para deputado federal. Em nota, a ABI assinalou, abro aspas, o país e o mundo têm sido surpreendidos a cada momento por declarações estapafúrdias do presidente da República e seus auxiliares mais próximos. O presidente não deve confundir o que talvez seja um desejo oculto, um desejo oculto seu com a realidade. Enquanto a informação for uma necessidade vital nas sociedades modernas, e ela sempre será, o jornalismo vai continuar a existir e com certeza sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia que, estes sim, tendem a ser engolidos pela história. Adrilis, e aí, jornalistas são uma espécie em extinção? Você que além de jornalista também é poeta e por aí vai. Não, jornalistas são uma espécie em proliferação, ao contrário do que o Bolsonaro quer dizer, mas não sei se essa minha resposta é boa, não sei se é bom se ter tantos jornalistas assim. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tem uma certa razão quando ele diz que você vai ler jornal, você não necessariamente se informa. Mas a questão é, a resposta para isso é ler mais jornais. O que o Bolsonaro quer, talvez, vou fazer uma análise psíquica nele, quer criticar, não é o jornalismo, mas são as grandes mídias, os grandes jornais. Tem muita palavra nos Exatamente. jornais também, né? Não, que às vezes tem algum tipo de informação truncada. Por exemplo, a Folha agora sugeriu uma matéria que o Lula teria o endosso da maior parte da população pela sua soltura. É uma matéria deturpada, você vê as entrelinhas da matéria. Você tem exatamente também a Vaza Jato, que foi uma coisa absolutamente desmoralizada pela imprensa. Você tem as suásticas na época da eleição, que foram todas desmentidas escancaradamente como manipulação e que a imprensa encampou. O que é benéfico nesse sentido de que o jornalista, a grande mídia, também passou a ser um ator político, um mensageiro que pode e deve ser culpabilizado pelos seus erros, é o advento das redes sociais. Hoje há um tipo de jornalismo informal, a despeito das fake news, ou do ressentimento, ou do ódio, que também olha e percebe os grandes erros da grande mídia, que eventualmente também fabrica as suas fake news em larga escala. Claro, existe uma responsabilidade maior, um apuro maior, mas esse olhar para essa grande mídia com um olhar mais atento gera o quê? Gera outros órgãos, por isso que é proliferado o jornalismo hoje, outros órgãos específicos, você tem o Antagonista, você tem o Brasil 247 e mais, gera uma democratização da imprensa que é benéfica exatamente para você perceber a informação em seu grau variado. Quando você lê o Brasil 247, você sabe com quem você está lendo. Quando você lê o Antagonista, você sabe quem está lendo. Quando você lê a Folha de São Paulo, você sabe quem está lendo. Ou seja, o leitor, eu acho que ele está mais treinado, principalmente o leitor mais atento, ele está mais treinado a perceber quem e o que era ler. A grande mídia deixou de ser a única voz midiática e, nesse sentido, ela ampliou a possibilidade de democratização que existe e que revela um maior aprofundamento do leitor quando ele quer ler para além dos seus simples órgãos de preferência. Diga, Vini. Eu acho que duas coisas poderiam ser extintas aí. Esse quebra-queixo do Bolsonaro só serve para criar polêmica, né? Porque ele, inclusive, tem uns repórteres ali que estão fazendo o papel deles, né? E eles têm que fazer essa cobertura, claro, do presidente da República. E aqueles admiradores, né, que ficam cercando o Bolsonaro, batendo palma, gritando para tudo que ele fala. Acho que daí tu poderia entrar em extinção também. Mas, falando sério agora, a guerra do Bolsonaro contra a imprensa, ela já é sabida. Agora, a imprensa não vai entrar em extinção e a imprensa ela vai ser sempre vigilante e fiscalizadora
de tudo. A imprensa também erra, claro que erra, mas ela tem que ser, quando você acha que tem que ser rebatida com argumentos, rebatida com esclarecimentos, né? Rebatida com respostas um pouco mais elaboradas do Bolsonaro, que eu acho, até brinquei com o Adriles aqui, talvez ele tenha tanta raiva assim da imprensa, porque a imprensa, às vezes, principalmente a impressa, né, tem muitas palavras, né, ele não gosta de ler tanto. Então deve ser por isso essa raiva do Bolsonaro. E também esse número aí de, enfim, hoje que a gente tem de blogs e de rede social e de multiplicação de notícias, que por um lado traz a pluralidade, mas por outro também trouxe essa grande confusão a respeito de fake news, misleading news, que hoje é a grande briga, inclusive das redes sociais, que acabam responsabilizadas como veículos para onde se prolifera esse tipo de coisa. Eu acho essa confusão a longo prazo é benéfica. Não, eu acho que a longo prazo isso vai se regulando, exatamente, né? Porque o mercado da informação das pessoas se regula em lidar com coisas que chegam no WhatsApp, achar que é verdade. O Joel falava uma coisa interessante quando estava aqui na PAN, que a gente às vezes lê uma coisa num jornal, na mídia impressa, e não acredita, mas aí chega um WhatsApp com uma voz da amiga, da tia, da avó de alguém contando uma história. Mas às vezes a tia tem razão. Eu sei que essa tem, que é a eu não questão. tô falando que nenhuma tia tem razão, muitas tias, beijo tias, tem bastante razão, mas tô querendo dizer, você não sabe de onde veio aquela voz, você não sabe nem se aquilo é verdade, se é mentira, de quando não tem nenhum direcionamento de fonte, nenhuma responsabilidade de depois trazer uma errata se aquilo foi mentira. Exato. E aquilo você compartilha e acha que é verdade. E a outra, que é o órgão de imprensa que é cobrado por leitores, cobrado por autoridades, como aqui a Jovem Pan, a gente não pode falar qualquer coisa aqui, porque a gente recebe telefonemas que dizem, oi queridos, tudo bem? Vocês graças ao advento isso das redes sociais que não proliferaram a possibilidade de democratização não só o advento das redes da sociais. informação. No caso da mídia formal, tudo. Existe uma cobrança, inclusive judicial, a respeito do que é falado aqui. Paulinha. As pessoas têm que se responsabilizar. O que não acontece muitas vezes quando você está mandando uma mensagem informal no WhatsApp, quando você tem um blog ali que você não sabe nem quem escreveu. É um pouco diferente. Eu acho que existe sim uma diferença entre a mídia formal, a Jovem Pan é uma. A gente fala aqui e se responsabiliza, certeza. Não é de hoje, não é por causa de rede social, é porque existem os termos. Paulinha. Os termos da verdade. Sim, mas Paulinha, note bem, essa cobrança das pessoas em relação à mídia, essa cobrança institucional... A cobrança é boa, mas a desqualificação é perigosa. Perfeito, eu também acho extremamente perigosa. Eu acho meio imprudente a fala do Bolsonaro, principalmente estúpida, a questão da metáfora dele que a imprensa está em extinção. Mas existem duas coisas que o Bolsonaro fez que são boas. Primeiro, ele se contrapôs aos grandes barões da grande mídia. Isso gera um desconforto que eu acho salutar subliminarmente para a própria percepção de democracia, porque aí você percebe até que ponto os barões da grande mídia vão eventualmente se contrapor ao governo por uma questão de ressentimento e raiva, que às vezes acontece em algumas grandes mídias, ou se continuarão a ter uma legitimidade responsável em relação à análise fria do governo. A segunda você bem ponderou de que existe uma cobrança maior em relação às grandes mídias, e a Jovem Pan, inclusive. Mas não havia 10 anos atrás, porque a grande mídia era uma voz única. Era uma voz absolutamente única. Com o advento das redes sociais, do WhatsApp, dessas novas mídias, de novos órgãos, de novos blogs, você teve uma cobrança muito maior. E essa cobrança pode suscitar, eu acho que no futuro pode suscitar, uma melhoria e uma democratização do mercado de informação. Porque 10, 20 anos, aí o Bolsonaro tem razão, as grandes redações, todo mundo sabe, ainda continua assim em grande medida, eram apinhadas de gente de esquerda, de gente com uma percepção única de mundo. E a pluralidade, não só fora da grande mídia, mas dentro da grande mídia, eu, oxalá, espero que a Globo News receba pessoas conservadoras como o Silvio, ou a Folha de São Paulo receba nosso Ricardo Arcon, que também é um grande conservador. Eventualmente, esse tipo de integração, essa integração dentro da grande mídia pode dar uma voz mais plural à grande mídia, e quando a voz é mais plural, você, pelo contraste, você persegue melhor a verdade pela situação dialética das pessoas que pensam diferente dentro de um grande órgão de imprensa. Isso tudo está sendo alicerçado em grande medida pelo próprio governo Bolsonaro, pelo embate dele, às vezes duro, às vezes injusta, com a imprensa. Você está querendo ir para Globo News? Não, eu acho que pessoas de opiniões... Eu só vou depois se eu te carregar, Ricardo. Opiniões divergentes dentro, na discussão, eu acho importante. Isso eu acho que não é uma novidade da cobrança do governo do Bolsonaro. Não, é um incremento. Sempre existiu opinião divergente, artigos diferentes, com opiniões diversas. Agora, o que acontece hoje
há também uma... Gente, primeira coisa, não se esqueçam, o governo é um dos maiores anunciantes do Brasil, tá? Mas anunciou menos. Peraí, Dá na menos verba redação publicitária. pode ter um monte de gente que você acha que é esquerdopata, que é esquerdista, e que pode ter se decepcionado. Ué, tem. E aqui tem uma das outro. causas da raiva tem da gente mídia é falta que de fala verba que na Jovem publicitária Pan do só governo. tem direita, gente. só colocar Vocês estão uma- falando de uma impressão de vocês, agora quem é dono do veículo é empresário, querido. São os ricos aí, liberalistas. Mas é por isso que eles estão com raiva do governo, que o Rodrigo, Eu não governo acho secou que a existe torneira de verba raiva ao publicitária em grande governo. Aqui na medida. Jovem Pan não tem raiva ao governo. Eu não tenho raiva de ninguém. Ué, isso que eu tô querendo dizer, isso aí é Eu amo até quem me odeia. generalizar, Deixa eu só pontuar uma generalizar coisa aqui. É o uma que acontece tendência, na é uma imprensa. tendência. Agora, se a redação tem gente de esquerda e de direita, existe um editorial, existe um dono dessa empresa, existem anunciantes, tem muitos outros fatores aí que vão levar ali pra onde é que vão as Vamos deixar um opiniões, conservador galerinha. de verdade falar, Silvio. Conservador. Fala lá, TFP. Olha, o que é isso? O que é isso? Não, só fazer um apontamento aqui que eu vou chamar de bronca, tá? A bronca do presidente com a imprensa, ou a bronca de um presidente com a imprensa, não é novidade no caso do governo Jair Exato. Bolsonaro. Exato. Vamos lembrar que o ex-presidente Lula tinha profundo rancor com a imprensa, Exato. especialmente com alguns veículos. Vou dar um Mal exemplo agradecido. aqui. Revista Veja, por exemplo, ele tinha um profundo rancor com a Veja, ele achava que a Veja trabalhava para derrubar o governo dele. Depois a ex-presidente Dilma Rousseff, a mesma coisa. Então isso não é algo novo Não. em Parece que relação caiu ao no governo Jair esquecimento Bolsonaro. das pessoas, né? Ocorre que, e olha só, o Lula também achava que a imprensa não queria a eleição dele, a Dilma achava que a imprensa não queria a eleição dele, como o Bolsonaro também achava que a imprensa não queria a eleição dele. Qual é a diferença, entendo eu? A diferença é que nós estamos na era das redes sociais. Exato, é o e que eu falei. o discurso do presidente Jair Bolsonaro ecoa, reverbera nas redes sociais com muito mais força. E o presidente Jair Bolsonaro, assim como a maioria dos seus apoiadores e aqueles que ainda apoiam o seu governo, acreditam que ele foi eleito pela força das redes sociais, a despeito da grande imprensa. Que as redes sociais, que a força que ele tem no Twitter, no Facebook, no YouTube, por aí vai, que isso foi capaz de se sobrepor, de bater a animosidade da grande imprensa contra a eleição dele, que também é verdade. A isso maioria que eu ia falar, dos é um mito que é veículos, verdade. veículos de Sobrepôs, mas não comunicação desqualifica. eram contra a eleição dele, os jornais eram Esse contra. lance de desqualificar a imprensa é péssimo, gente. É péssimo, é horrível. E não é Bolsonaro faz exclusividade isso dele, não. e é péssimo. Quem faz isso é péssimo. A imprensa tá aí com as suas opiniões diversas. O Adrilles fala o que ele quer, eu falo o que eu Exatamente. quero. O Vini fala o que ele quer, a Globo News fala o que quer. falo o que o Tem a Arthur quer. Gazeta, tem a Cultura, tem os jornais. O legal é ter a pluralidade, vocês procurarem. E a pessoa também dever uma satisfação a respeito do que faz. Eu acho que esse negócio, que democrático, tá todo mundo agora cobrindo política. Sim, mas várias pessoas não têm nada. Depois, quem é que vai lá ver? Se o que o cara falou foi verdade. Isso é Se o verdade. que se espalhou na Fake internet news era é- verdade. fake news é o que tem que Então, ser o que combatido as pessoas que querem buscar uma notícia devem procurar pessoas plurais, várias fontes, mas que tenham uma satisfação a dever, não só para a tia do WhatsApp, para a justiça. Perfeito. Exatamente. Sobre quem as pessoas estão falando, né? Porque isso não é de 20 anos atrás, Adriele. Se você falasse aqui alguma coisa de alguém, a pessoa ligava aqui, amor. Você Só entendeu? mudou A pessoa a forma. processa a rádio, ela sabe onde é. Não é um Exatamente. site escuso, que Mas é bom ninguém ter uma sabe quem pluralidade de voz financia, hoje, Paulinha. com uma A pessoa gente que não é pluralizou bastante a voz da pluralidade de voz responsável, que responda pelo que fala. Perfeito. Não anonimatos e coisas esquisitas que acontecem por aí estão multiplicadas como verdades. Aí é diferente. Desqualificar totalmente a imprensa é temerário, mas criticar a imprensa é bom, porque jornalistas, assim como juízes, têm a mania de achar que são deuses E da só pra verdade. complementar- E é ótimo que eles sejam atores políticos e assim Só considerados. para complementar rapidinho o que o Silvio falou com relação à imprensa, a meu ver, né, após 2013, né, os protestos e todos os acontecimentos políticos do Brasil, o que aumentou foi o interesse público em assuntos políticos. E isso faz com que as pessoas acreditem que a imprensa também só tenha acordado em 2013. Quando Claro, não, a imprensa sempre esteve aí se engajou. cobrando. O brasileiro entendeu que ir pra rua Exatamente. E o que ao é ir pra bom rua, ele também. poderia mudar o próprio país. Mas o Quero brasileiro lembrar outra acordou coisa, para os o interesses próprio da imprensa Bolsonaro- também, o que próprio existem, Bolsonaro, no início apesar do da ano, objetividade tentativa. o próprio Bolsonaro no início do ano É isso. divulgou como canais de informação, canais de youtubers.
Exato. Né? É isso. E um deles, inclusive, hoje está contra ele. Nando Moura. Então, assim, Vamos lá, cuidado. senão a gente começa a espalhar Bate along. demais. Exatamente. O importante é responsabilidade. Ao comunicador cabe responsabilidade. São 10h43, a gente vai fazer um rápido intervalo.